Sou coordenador médico do SAT-SEC aqui da Fundação do Hospital de Clínicas Gaspariana, graduação em Medicina pela Universidade Federal do Pará, título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, mestre em ensino em saúde e educação médica pelo Centro Universitário de Pará e doutorando em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Palavras suas, doutor. Obrigado. Nada. Bem, bom dia, obrigado à comissão organizadora pelo convite. E cadê? Tá aqui. Bem, falar sobre o tema do dia a dia, né? Quando a dispneia não vem do coração, como fazer diagnóstico diferencial? Isso aqui é sempre extremamente importante e faz diferença na nossa prática clínica. Declaro meu conflito de interesse para essa conferência, estou sendo patrocinado, mas mais do que isso, esse é o meu métier do dia a dia. A dispneia, com certeza, é o sintoma que une os sintomas cardíacos e pulmonares. IC e DPOC têm como principal sintoma a dispneia. E não só isso. As exacerbações, tanto da IC quanto da DPOC, aumentam mortalidade. As curvas de mortalidade após descompensação de ambas as doenças são muito semelhantes e podem ser sobrepostas. A gente tem que entender que nesse cenário a DPOC ela acomete cerca de 392 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas pasmem, a gente tem aqui um cenário de pelo menos 50% desses pacientes sem o diagnóstico adequado. A gente pode pensar que esse diagnóstico é por uma dificuldade de fazer uma espirometria ou acesso ao pneumologista. Mas assim como na insuficiência cardíaca, a DPOC também possui a base do seu diagnóstico, a clínica. Isso, claro, gera um custo anual de pelo menos 240 bilhões de reais ao ano. Bem, recentemente a gente teve a internação de uma paciente que internou com suspeita de edema agudo de pulmão e a minha função, como é a mais fácil lá do nosso serviço, eu sou o médico do dia seguinte, eu tenho acesso a todos os exames prontos, então fica mais fácil fazer o diagnóstico diferencial. E a paciente não era um edema agudo de pulmão, era um DPOC descompensado. Infelizmente, por ter feito o tratamento para edema agudo de pulmão, ela amanheceu no outro dia com uma insuficiência renal grave e desidratada, estava taquicárdica descompensada e com a descompensação pulmonar bem exacerbada em relação ao dia anterior. Bem, liguei para a representante ir atrás do Vestre, eu estava sem amostra, infelizmente ela não tinha na hora, consegui uns dias depois, eu deixo no carro, pedi para minha residente me acompanhar até a porta do HC para que eu pudesse pegar. Nesse meio do caminho eu ouvi um cavaquinho, um pessoal ali terça-feira à tarde comendo churrasco, e aquela música Eu Sou o P de Pecado, né? Vai ter hoje, né, meu amor? O Menos é Mais. O problema é que eu só ouço música quando eu tô com ela, eu não ouço sozinho. Logo lembrei dela. Quando eu lembrei dela, eu lembrei da música Atrasadinha. Lembra do nosso início do relacionamento? E esse música Atrasadinha me fez lembrar os 15 anos de casado. Acabou que 2 horas depois eu lembrei da residente que estava me esperando na porta do hospital. E aí? TDAH confirmado, tratamento. Se dá situações como essa que podem parecer engraçadas. Eu iniciei um tratamento, esse tratamento acabou me causando isquemia miocárdica, tive que parar. E por parar o tratamento e ser hiperativo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu desenvolvi burnout. E eu me senti insuficiente. Nesse momento em que a minha mente não funcionava, eu parava à noite querendo estudar, querendo fazer tudo o que eu gosto de fazer, e eu não era suficiente como profissional, como médico e como um pai de família. Graças à minha dileta esposa, que me pegou pelo braço e me levou a um neurologista para fazer o tratamento adequado, eu comecei o tratamento e nesse meio de tratamento eu descobri também a inteligência artificial como uma facilitadora do meu dia a dia. Hoje eu utilizo, inclusive utilizei para me ajudar a preparar a aula, onde eu deixo lá os prompts e comandos e ela acelera o processo. E por quê? Inteligência artificial é o ápice da nossa tecnologia de informação hoje em dia e é por isso que quando eu estou numa situação de dificuldade com meus pacientes
de DPOC, eu também penso no Brest. A tecnologia que o Brest traz, essa tecnologia Aerosphere, ela é muito fácil de manusear. Com 30 segundinhos que você está agitando o dispositivo, ele já tem uma distribuição homogênea, e essa distribuição homogênea acaba facilitando também a distribuição do produto por todo o pulmão. Quando a gente compara a distribuição do Bester com de outros dispositivos, mesmo os dispositivos dispositivos únicos, ele consegue uma disposição melhor. E ainda traz como seu corticoide a budesonida, que está 5 vezes mais de deposição pulmonar nas pequenas vias aéreas. Isso facilita a recuperação do nosso paciente. Eu iniciei o tratamento da nossa paciente e ontem, passando visita, graças a Deus, ela teve que ser entubada, mas estava bem melhor, a frequência cardíaca boa, já iniciando desmame de ventilação. Mas o diagnóstico diferencial de dispneia é muito importante, e a primeira coisa é diagnosticar, saber diferenciar entre dispneia e insuficiência respiratória. Dispneia é um sintoma que o paciente queixa, é subjetivo. Tá? Tem paciente que vai ter dispneia por ansiedade, vai ter dispneia porque vai dar uma palestra, falar sobre uma conferência, eu estava ali meio ansioso, tá? E vai ter paciente que vai ter dispneia por doença. Mas a insuficiência respiratória é aquilo que vai mais prejudicar o nosso paciente, que pode levar à morte. A DPOC, os pneumologistas, assim como nós, fazem também uma classificação funcional. Eles usam o MMRC, muito semelhante ao New York Heart Association, sendo que eles vão de 0 a 4, a gente vai de 1 a 4. A grande diferença está aqui no 2. Eu acho interessante o MMRC porque ele traz um dado que a gente geralmente passa despercebido quando avalia nossos pacientes. É aquele paciente que esconde que está com dispneia. Ele não faz nada, como é que eu vou saber que ele está com dispneia? E aqui traz, anda mais lento ou para no plano? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente deveria incluir no diagnóstico dos nossos pacientes de insuficiência cardíaca. Eles também trazem o CAT, que é o questionário que fala se há ou não exacerbação, onde são 8 perguntas de 0 a 5 pontos e você vai numerando. De 10 pontos em diante, esse paciente está tendo descompensação. Lembrar que quanto mais pontos, mais grave esse paciente. E dispneia, como eu já disse, é o sintoma que faz a interseção entre pulmão e coração, mas não só isso. O grande problema é quando eles têm os dois juntos. Não é raro nós termos pacientes na nossa urgência que descompensar a DPOC e evoluir com infarto, ou infartar e descompensar a DPOC. E esse cenário geralmente é bem crítico. Por isso, a gente tem que tentar sempre fazer um diagnóstico diferencial. E quando a gente pensa em edema agudo de pulmão, a gente vai avaliar com certeza um paciente que precisa ficar sentado por conta da queixa de ortopneia. Esse paciente geralmente está mais congesto, tem edema, aumento de peso. Não necessariamente é uma obrigação, nas insuficiências cardíacas agudas, pós-infarto, por exemplo, não necessariamente há aumento de volume, mas há também a congestão. E a gente tem um pulmão onde a base com certeza está mais comprometida que o ápice, mostrando ali o acúmulo de congestivo. Quando a gente fala do ponto de vista eletrocardiográfico, pode nos ajudar. Um eletrocardiograma com baixa amplitude pode falar a favor de um coração ali com dificuldade de contração. Então, aqui, para os clínicos e residentes, é muito importante também pedir eletrocardiograma em toda situação de insuficiência respiratória. Também as síndromes coronarianas agudas, principalmente o supradesnivelamento de parede anterior, podendo levar a quadros drásticos de insuficiência respiratória por edema agudo de pulmão. Lembrar que nesse cenário não se pode fazer VNI, o tratamento é intubação e mandar para hemodinâmica. Enquanto nos pacientes com DPOC, a gente tem que lembrar que é espasmo, broncoespasmo, acúmulo de secreção, e geralmente o raio-x é um raio-x hiperinsuflado que não necessariamente vai apresentar condensação, tá bem? Pode ter infecção sobreposta e isso acaba nos ajudando, mas é um pulmão às vezes limpo, que a gente olha, não, isso aqui não é pulmão, deve ser outra coisa, e o paciente, por não ter um diagnóstico prévio, pode atrasar o tratamento. A gente tem que lembrar que isso aqui pode ser DPOC. O mais importante, toque no paciente, examine seu paciente.
O eletro também pode nos ajudar, lembrar que um desvio de eixo para a direita, no paciente que já tem esse diagnóstico prévio, um tratamento inadequado, tá? Sobrecargas de câmaras direitas, então uma sobrecarga de ato direito, sobrecarga ventricular direita, mostrando para a gente que o problema é ali no ventrículo direito secundário, essa pressão pulmonar aumentada. Como resumo de um diagnóstico entre DPOC e o C, a gente vai ver que geralmente o paciente de C vai ter ortopneia, que é a dispneia ao deitar. O paciente com DPOC, a dispneia mais crônica e exacerbada, tem tosse, tem secreção. Então isso aqui pode nos ajudar no dia a dia para que a gente possa fazer esse diagnóstico diferencial, né? A inteligência artificial é uma maravilha, né, pessoal? Eu nunca conseguiria fazer isso aqui. Bem, não só IC e DPOC, eu trouxe um resumo comparativo aqui, quem quiser bater foto, bate foto agora, porque a gente vai passear rapidinho pelos diagnósticos diferenciais de dispneia. Isso, quiser bater foto minha também, fique à vontade, se postar no Instagram me marca. Então, quando a gente tem sibilância e expiração prolongada, a gente vai lembrar de asma, DPOC ou anafilaxia. Nos pacientes que apresentam crepitações, ortopneia e hipertensão ou choque também, edema agudo de pulmão de origem cardiogênica. Nos pacientes com dor torácica súbita associada a uma hipóxia desproporcional, a gente vai pensar em TEP, pneumotórax ou síndrome coronariana aguda. Esse diagnóstico aqui é muito importante ser feito porque o tratamento é totalmente diferente. Estridor e edema de face, obstrução alta e anafilaxia. Isso aqui, anafilaxia geralmente com dispneia nesse sentido é um caso crítico que muitas vezes leva à morte, tem que entubar o paciente de forma rápida. E no paciente com taquipneia, aquele pulmão limpo, e temos que pesquisar sempre a acidose, peça uma gasometria, porque as causas metabólicas são graves. Se a gente não atuar da forma adequada, esse paciente vai a óbito. E corrigir a acidose num paciente dispneico sem entubar piora o quadro do paciente. Então, entuba primeiro, corrige a acidose depois. Em 10 minutos a gente consegue fazer uma avaliação rápida desse paciente e tomar uma atitude. Lembre, a primeira parte é sempre o beira-leito, é tocar no paciente. Por mais tecnologia que nós possamos ter, não existe tecnologia melhor do que um profissional bem treinado beira-leito. Não deixe nenhuma inteligência artificial ser maior do que vocês. A nossa inteligência natural é a mais importante e vocês nunca deixarão de ser importantes. Toquem no paciente, façam a BCDE. Em 5 minutos já deixem solicitada ali uma gasometria. Se tiver um ultrassom, já faz um POX para a gente saber se tem linhas B, condensação, congestão. Em 10 minutos, o eletrocardiograma. Temos que fazer em todo paciente com insuficiência respiratória e complementar com radiografia, tomografia de tórax, fazer um BNP, um dímero D, troponina. Lembrar que esses exames são mais demorados e você não pode ser substituído por exames. Enquanto na insuficiência cardíaca está bem estabelecido o quarteto fantástico e a gente às vezes, né, tem dificuldades com alguns pneumologistas que suspendem os nossos beta-bloqueadores, a gente tem que lembrar que a gente tem beta-bloqueador seletivo que a gente pode usar no paciente com DPOC. O bisoprolol, inclusive, estudos mostrando que em pacientes com DPOC diminuiu a exacerbação, tá bem? Diferente da asma, parece que o DPOC na asma é mais problemático, tá? Mas, na DPOC, a gente tem que tomar muito cuidado com as exacerbações, porque as exacerbações trazem problemas, como eu trouxe anteriormente. O que é a exacerbação? Diferente da descompensação da IC, piora aguda dos sintomas respiratórios, aumento da dispneia, tosse ou volume, né, dessa secreção, pode durar até 14 dias e levar 4 a 6 semanas para se recuperar, ou seja, o paciente descompensado demora muito para ele recuperar. E imagina você não conseguir colocar o ar para fora durante 4 a 6 semanas, deve ser torturante. Piora um prognóstico, como eu já coloquei, acelera o declínio da função pulmonar, a cada descompensação a função pulmonar piora e isso vai piorando a oxigenação, que leva a piora do coração e aumento da mortalidade. E como é que eu faço então essa avaliação? A avaliação é uma classificação tripla. A gente tem
exacerbações leves, moderadas e graves. A leve é só o sintoma de dispneia, só o sintoma de subjetivo, sem descompensação clínica. Na moderada, eu tenho que ter pelo menos 3 critérios alterados de descompensação clínica: uma frequência cardíaca alta, frequência respiratória associada, um processo inflamatório, a saturação baixa. E no grave, o grave, a mesma coisa do moderado, só que a gente já tem sinais gasométricos de gravidade, ou seja, uma hipercapnia ali já exacerbada, com uma hipóxia. Esse paciente precisa de internação. Se ele não internar, a gente pode perder esse paciente. Coração e pulmão estão juntos no tórax, mas não só isso. O pulmão, ele atua como se fosse um protetor do coração, ele é um anjo da guarda do coração. Ele está ali para proteger o coração, e se a gente não trata o pulmão como cardiologistas, esse pulmão descompensado vai descompensar o nosso paciente cardiopata. Por isso, prevenir, com certeza, vai ser muito melhor do que remediar sempre. Se a gente pode prevenir, vamos prevenir. Após uma exacerbação, será que esse risco volta ao basal? A gente já viu que realmente isso não acontece. Existe um período de vulnerabilidade pulmonar, assim como tem a vulnerabilidade cardíaca, né? Sim. Então, hoje, existe esse conceito, a gente está muito acostumado na cardiologia com os conceitos de MACE, e quando a gente inclui a parte respiratória, a gente vai incluir MACR, Major Adverse Cardiac and Respiratory Events, onde a gente inclui eventos cardiovasculares e respiratórios e mortalidade global, não só mortalidade cardiovascular. Os cardiovasculares, insuficiência cardíaca, AVC, infarto e revascularização, que a gente já está acostumado a trabalhar, e no respiratório, hospitalização por evento respiratório e exacerbações complicadas. Então, isso aqui são eventos que talvez a gente possa incluir nos nossos estudos de insuficiência cardíaca também. E a mortalidade por todas as causas. Já falei que MMRC é a forma de avaliar a capacidade funcional, e um MMRC elevado com aumento de dispneia aumenta o risco de exacerbação. Se aumenta o risco de exacerbação, aumenta o risco de mortalidade. Então, fazer a avaliação funcional é muito importante, melhor que pedir tomografia. Avaliem o paciente de vocês de forma clínica. Um paciente que exacerba e interna por DPOC, ele tem 2 vezes mais risco de infarto. Tá? Eu vejo isso no dia a dia. Geralmente os pacientes estão tratando, achando que é uma pneumonia, uma DPOC descompensada, até mesmo associada à pneumonia, e eles internam por infarto, acabam morrendo por infarto. Aumenta em 30% o declínio pulmonar, e o risco de morte em 5 anos é 2 vezes maior. Para vocês terem uma ideia, um paciente que infarta, ele apresenta um risco de morte de 7,2% ao ano, enquanto um paciente que descompensa sua DPOC tem uma chance de mortalidade de 22%. Então a gente tem que pensar assim, que é um risco aumentado. Os pacientes portadores de DPOC morrem, que têm um DPOC moderado, morrem muito mais de doenças cardíacas do que de doenças pulmonares, 28% mais de doenças cardíacas do que de doenças pulmonares. As doenças têm fatores de risco semelhante e têm fisiopatologia semelhante, processo inflamatório levando a descompensação e aumento de mortalidade, ambas com situações semelhantes de causa. Lembrar que DPOC existe uma situação, principalmente aqui na nossa região, que é a carvoaria e o uso de fogão a lenha, que levam também a DPOC, e agora na modernidade, jovens, o uso de vapor. Tudo bem, a gente sempre encontra uma forma de destruir a nossa vida, 50% dos pacientes que descompensam estão vivos após 3 anos e meio. Isso aqui é extremamente doloroso quando a gente pensa em mortalidade do ponto de vista global. Após uma exacerbação grave, a gente tem um risco 20 vezes maior de mortalidade, e após uma exacerbação moderada de 2,5 vezes. Em quanto tempo? Na grave até 12 meses e na moderada em 6 meses. Ou seja, a exacerbação ela leva a um tempo prolongado de aumento de risco de mortalidade.
Esses pacientes que têm pelo menos uma exacerbação moderada grave já vão ser classificados como a classe maior da DPOC, como se fosse a nossa insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E como é que a gente faz o tratamento, então, já que a gente está falando tanto e botei tanto medo em vocês? Muito simples, tá? A gente tem o beta-agonista, né, e o agonista muscarínico, que vão diminuir o broncoespasmo, e geralmente esses pacientes estão fazendo um ou outro. Se eles tiverem descompensação, mas uma eosinofilia menor do que 300, a gente acrescenta o segundo, ou LABA ou LAMA, tá bem? Se eles continuarem descompensados e com uma eosinofilia menor que 100, a gente então encaminha para o especialista, né, que a gente não vai saber mais o que fazer, tá? Mas fica tranquilo porque as opções são várias. Já nos pacientes que descompensam, continuam descompensados e têm uma eosinofilia maior que 100, a orientação então é fazer a terapia tríplice, se possível no dispositivo único, tá bem? E se o eosinófilo tiver maior que 300 nessa descompensação, a gente não pensa duas vezes, já inicia a terapia tripla associada ao corticoterapia. Numa das palestras que eu fui fazer sobre o treinamento disso, houve uma pergunta, e se eu tenho o triplo e o paciente não está com esse 300 e está descompensado, posso usar o triplo? A resposta foi, o Gold não possui uma polícia que fica verificando o eosinófilo do paciente. E a gente sabe que a terapia tríplice diminui a exacerbação, vou mostrar para vocês. Eu acho que talvez isso aqui seja um preciosismo, né? Mas fica a critério clínico de cada um. Vejam só, o estudo Cronos avaliou pacientes sem necessidade de história de exacerbações de DPOC, tá bem? A gente tem o estudo Ethos, que tinha pacientes com história de exacerbação. E aí, será que tratar pacientes sem essa história de exacerbação traz benefício? E o que o estudo trouxe para a gente? Redução de 52% de exacerbações. Ou seja, a terapia tríplice não só trata a exacerbação, como previne a exacerbação. Então, talvez seja uma mudança de paradigma, com o estudo só não dá para fazer isso, mas é uma nova forma de pensar. E mais do que isso, a gente tem aqui um NNT de 3. Isso aqui, dentro da medicina, é uma coisa realmente fantástica. Lembrar que NNT abaixo de 100 já favorece a gente fazer o tratamento, abaixo de 30 mostra que tem custo-benefício, o 3 eu não sei nem o que a gente pode falar a respeito. Quando a gente vai então para o estudo Ethos mostrou que a taxa de exacerbação moderada grave teve uma redução de 24% em pacientes que usavam LABA/LAMA e de 13% dos pacientes que estavam fazendo uso do corticóide inalatório mais LABA. Ou seja, mesmo nos pacientes que já estavam fazendo uso de corticoterapia, iniciar a terapia tríplice com budesonida favoreceu a redução de risco, o NNT de 7. Tem mais o que falar a respeito disso, né? Quando foi feita a análise pós-hoc, então, de eventos graves desses pacientes, a gente tem uma redução relativa de eventos pulmonares de 20% com o uso de BES em relação às outras medicações, mesmo em relação à LABA ou LAMA associada. O desfecho secundário, então, que foi especificado no estudo, mostrou uma redução de 49% de eventos de mortalidade, um NNT de 80. Tá? Então, se a gente fala de quarteto fantástico na cardiologia, eu acho que aqui tem um triteto, mas eu não posso falar o resto por questões de compliance. 49% realmente chama atenção. E o desenho Orestes, desenho de estudo de vida, eu gosto muito de estudos de desenho de estudos de vida, porque é o nosso dia a dia, é o que a gente faz, o paciente para de tomar medicação, o médico não prescreve. E o que a gente tem aqui de resposta, então, com relação a esse estudo? Foi observado que mesmo os pacientes que estavam fazendo terapia tríplice e que trocaram para o Breztri tiveram redução de eventos, tá? De 11% para 31% nos pacientes em relação à exacerbação e no uso, né, do beta-agonista de 19% para 25%. Então, quando a gente faz a comparação desses estudos, a gente pensa, poxa, mas só falou coisa boa, será que não tem efeito colateral? Vou introduzir uma medicação, vai ter um corticóide inalatório? Quando a gente compara o uso da terapia tríplice com as demais terapias, os efeitos colaterais são semelhantes, inclusive quando a gente pensa em pneumonia. Bem,
Está estabelecido o nosso quarteto fantástico. Com certeza, a gente não tem para onde correr quando a gente pensa em tratar insuficiência cardíaca. Lembrar também os nossos pneumologistas que IECA não descompensa pulmão, a tosse é por outro mecanismo, né? Então, por favor, não suspendam o nosso IECA, tá? E, com certeza, a gente está vivendo uma nova realidade do triteto de tratamento da DPOC, onde a gente tem aqui 3 estudos mostrando impacto na dispneia, onde o Ethos diminui as exacerbações em 24%, o Cronos em 52%, o Orestes, uso de resgate em 21% e as hospitalizações em 24%, e isso leva com certeza ao impacto econômico e de qualidade de vida. Atrasadinha é uma música bacana. Fazer o tratamento correto do TDAH melhorou minha vida. Eu me sentia insuficiente para fazer minhas coisas e isso mudou minha forma de agir dentro do consultório. Hoje eu tento entender quem é meu paciente e o que ele vive. E eu tento oferecer o melhor tratamento para ele, independente do local que eu estou. Meus residentes sabem que mesmo no SUS, mesmo no nosso ambulatório, a gente tenta oferecer o melhor. Eu acho que a gente realmente tem que buscar tecnologias novas, tentar evitar o burnout, existe de verdade, tá? Mas mais do que isso, a gente precisa oferecer tratamentos adequados e não ter medo de oferecer, tá? Se o paciente se recusar, se ele não quiser fazer, é a autonomia do paciente, mas é a autonomia também do paciente escolher o tratamento que ele quer, qual o objetivo que ele quer para a vida dele. Uma única exacerbação moderada já sinaliza pior prognóstico. Eu não preciso que esse paciente tenha mais que isso. Eu não preciso esperar mais uma, né? Não, no próximo infarto eu introduzo estatina. A exacerbação não é apenas um evento respiratório. Ela aumenta risco de evento cardiovascular. O Bressri, ele é eficaz na prevenção de exacerbações e está associado à redução de eventos. O Gold não traz a terapia tripla, reforço, como prevenção de exacerbações. Nós temos esse estudo mostrando que preveniu 52%. Tecnologia, a Aerosphere proporciona entrega pulmonar estável, ampla deposição, ou seja, a tecnologia vai sempre nos ajudar. Mas não esqueça, a melhor tecnologia que sempre vai existir é um profissional bem treinado à beira do leito, fazendo o que vocês estão fazendo agora, realmente melhorando o conhecimento para poder aplicar na segunda-feira. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado pela atenção.